de Deus é viva e eficaz. É poderosa para salvar, libertar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Juntos, vamos receber agora essa palavra de fé. Igreja de Nazareno, em Morungaba, uma família para pertencer. Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os nossos corações, a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Aqui já, pastor. Obrigado, viu, querido? Deixa eu ajeitar aqui os meus auxiliares, que eles vão fazer parte da pregação hoje. Revista, Almeida Revista Atualizada, tá, queridos? João 15. O nosso tema é Escolhidos para um propósito. Vai clamando ao Senhor aí por misericórdia, por mim e por ti. Verso 15 e o 16. Diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamo-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Tem uma sombra aqui, me atrapalhou um pouco, por isso, desculpem. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, como é bom estar nesse lugar. Lugar chamado Casa de Oração para todos os povos. A casa é tua, porque foi consagrado o teu nome, o povo é teu. Eu quero, nesse momento, ser apenas instrumento para ministrar ao meu e ao coração dos teus filhos aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós nesta manhã, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. No seu ministério terreno, Jesus foi um mestre por excelência. Ele usava elementos de conhecimento do povo e fazia aplicações espirituais. Mantenha a Bíblia aberta, o seu smartphone, iPhone, os fones que você puder ter aí, né? Porque são tantos, né? Porque nós vamos fazer uma incursão pelo texto. Os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 de João, eu chamo de monólogos de Jesus, porque praticamente só Jesus fala. Jesus só é interrompido em João 14, 5 e 6, quando Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí ele diz: Filipe, presta atenção nisso, irmãos, que está com Jesus é diferente de estar em Jesus. Filipe estava com Jesus. Ele diz: mostra-nos o Pai. Jesus diz: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês e vocês ainda não veem em mim a pessoa do Pai? Aí o clássico João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém não vem ao Pai senão por mim. Por quê? É através de Jesus que eu chego ao Pai. E no verso 15 ele diz: eu sou a videira verdadeira. E o meu Pai é o agricultor e vocês são os ramos. Isso aponta para comunhão e unidade. Eu espero nessa manhã que o Espírito Santo
trabalhe na minha, na tua mente, no meu e no teu coração, para que nós saiamos daqui conscientes de que devemos andar em comunhão, primeiro com Deus, e uns com os outros, e unidade. Para quê? Para que nós possamos cumprir o propósito para o qual todos nós fomos escolhidos. Quem está aqui há mais tempo sabe a história como começou essa igreja. Quinta-feira eu estava conversando com o irmão Antônio. Uma missão que nós fomos realizar. Eu estava dizendo para ele que eu não tinha mais o vigor daquele tempo, que já são quase 30 anos. Mas eu e minha esposa que está ali, com quem vou, se Deus permitir, dia 23, completar 53 anos de casados. Com a mesma mulher. Porque agora é moda, né? Essa mensagem para outro dia, mas agora é moda dos pastores estar trocando de esposa. Mas eu não, quero morrer agarrado. Nela e com ela. Porque foi Cristo que nos uniu. Nós saímos do plantão noturno do Mário Gatti, de 12 horas, nós viemos para cá. Às vezes passávamos em casa só para trocar de roupa. E às vezes viemos de roupa branca mesmo. Passávamos os dias visitando, evangelizando. Disse eu trabalhava muito, como me faz falta esse meu amigo, mas faz muita falta mesmo. Chegava no horário do culto, estava tudo ajeitadinho, naquele barracão nós chegamos a ter 110 pessoas. Muita libertação, muita salvação, porque entendemos o propósito de Deus para nossas vidas. Que nós fomos escolhidos para a realização de um propósito. Irmãos, vamos cair na real? Nós não fomos escolhidos porque merecíamos, não, somos bonzinhos. Nós fomos escolhidos, apesar de quem somos, pela graça misericordiosa de Cristo Jesus. Precisamos entender isso de uma maneira muito clara. Eu tenho andado tão inquieto, viu, pastor Júnior? Quero agradecer pela confiança, que eu sei que é incomum, culto de ceia, pastor franquear o púlpito a outro pregador. Então, muito obrigado pela confiança. Obrigado mesmo. Então, nós precisamos entender que fomos salvos em Cristo Jesus, não porque éramos especiais, não porque não tínhamos o que prestar contas a Deus. Foi graça, irmão. Foi graça, infinita graça. É por isso que nós estamos aqui. Jesus escolheu aqueles 12 e começou a andar com eles. Todos eles, até Judas, presenciou os milagres de Jesus, as curas, a ressurreição de mortos. Mas muitos deles ainda não tinham plena convicção de quem era Jesus. E principalmente Judas esteve apenas com Jesus. E é sobre isso que nós precisamos refletir nessa manhã. Não a minha ótica, na minha ótica, na tua ótica, mas na ótica de Deus, aos olhos de Deus. Nós estamos com Jesus ou em Jesus? Pastor, há diferença? Há muita diferença, irmãos. Uma coisa é estar com Jesus, andando com Ele, comendo com Ele, tendo momentos de comunhão com Ele, momentos de descontração com Ele. E outra coisa é estar em Jesus. E a pergunta é: estamos com Jesus ou estamos em Jesus? Eu quero sair daqui incomodado, eu quero sair daqui com inquietação no meu coração, e quero que o Espírito Santo te incomode também, te perturbe, para que nós possamos encontrar a pergunta adequada, a resposta adequada a essa pergunta.
eu tenho estado com Jesus ou eu tenho estado em Jesus? Há muita diferença, queridos. Vou usar aqui os meus 2 auxiliares. Já derramei água aqui. A esposa vai falar, esse é o meu marido. Opa. Se alguém puder me socorrer aqui com papel, eu agradeço. Sabia que ela ia lá. Obrigado, irmã Vânia. Uma ilustração. Hipoteticamente, este sou eu, este é Jesus. Nós estamos um ao lado do outro, comungamos alguns momentos, participamos da ceia, como Judas participou. Obrigado, irmã. Mas eu pergunto, Judas esteve em Jesus? Estou perguntando, pode responder. Não. E aí eu vejo a misericórdia de Deus. Jesus disse, né? Que Judas era diabo. Mas em momento algum Jesus disse, vai embora. Pelo contrário, no momento da traição, Jesus disse, Judas, me traísse com um beijo e chama Judas de quê? Amigo. Não dói, irmãos? As minhas traições, as suas traições, Deus olha e fala, amigo, eu quero que você mude de vida. Eu quero que você tenha uma experiência real, não de apenas andar comigo. Judas participou de tudo, irmãos. Eu creio que Judas realizou até alguns milagres quando foi enviado, porque o dom é de Deus. Judas andou com Jesus, mas nunca esteve em Jesus. Essa é a diferença. Quem está em Jesus, 2 se torna 1. Unidade. Ou seja, quem me vê na rua, no mercado, e como eu estou conhecido, principalmente no Poupe Bem, conheço todo mundo lá. Já chego chegando. Já sei o nome de meia dúzia de gente e falo de Jesus. Por quê? Porque eu tenho buscado, irmãos, estar em Jesus e não apenas com Jesus. Porque eu quero que Jesus me veja, não como um dos seus seguidores apenas, mas alguém que está nele em humildade. Então, não queiramos estar apenas com Jesus, mas queremos estar em Jesus. Porque quando eu e você passarmos a viver em Jesus, tudo na nossa vida muda, irmãos. Nós passamos a ver, através do olhar misericordioso de Jesus. Passamos a ter empatia, a sermos solidários. Natal está se aproximando. Eu e minha esposa, nós não curtimos muito o Natal, irmãos, porque nós achamos uma data, apesar de ser a data mais importante do universo, mas entre nós há muita hipocrisia. Pelo menos a minha ótica, podem discordar. E muitas vezes, nós comemos em um dia o que devíamos comer em uma semana. Cometemos glutonaria, a irmã Laíra está rindo. Remoendo isso essa noite, Deus me trouxe à mente, contar a minha experiência, tá, irmã? A sua é a sua. No Natal, Ano Novo, nós temos casa lá no Clube de Campo, fazenda lá em Itatiba, os porteiros. Lá sozinho da guarita. Minha esposa preparava uma marmita, eu descia, depois subia, levava o que nós comíamos para os porteiros. Porque ninguém lembrava deles. E sabe o que eu conquistei com isso? Respeito. O homem de Deus, a mulher de Deus,
que está em Jesus, não apenas andando com Jesus, ele adquire respeito. Ele passa a ter a visibilidade da forma correta, pelas suas atitudes que refletem o caráter de Cristo. Porque é impossível alguém estar em Cristo e não se tornar nova criatura. Não há como, irmão, é incompatível. Judas simplesmente seguiu Jesus, por interesse, porque ele amava o poder. E era ladrão. E olha o que Jesus faz. Elege Judas como tesoureiro do grupo. E Judas metia a mão, irmãos. Judas roubava. Aquela cena lá do vaso de alabastro, Judas ficou indignado. Porque ele achou que era um desperdício. Porque não se vende dar aos pobres. Só que ele não se preocupava com os pobres, não. Ele queria era meter a mão. Mas quem está em Jesus age de maneira diferente. Não perde a oportunidade. Me permite usar o seu nome, irmã Laide? Essa semana fui no posto. E lá tem uma menina, vou preservar o nome. Ela descobriu o projeto Florescer do Vale. Irmão, fiquei com vergonha, que aquela menina se empolgou tanto. Ela comprou tanta coisa para a criança. Para minha vergonha, porque a maioria dos nossos colaboradores parceiros são aqueles que nós chamamos de ímpios. Precisa rever isso. Aquela menina ficou tão feliz. Falou, eu queria... Tanto tempo eu sonhava com isso. E o Senhor está me permitindo realizar um sonho. E eu fui lá, ela falou, não vejo a hora de ver a foto da criança. Eu falei, olha, essa tua atitude agradou o coração de Jesus. Mas quero te dizer uma coisa, fulana. Mais do que agradar o coração de Jesus, você precisa estar em Jesus. Porque você pode até viver sem Jesus, mas morrer sem Ele, aí fiz a pausa, dei as costas e deixei ela pensando. Eu sei, ficou queimando a pestana dela. Eu pergunto, irmãos, e aí? Eu e tu e eu. Aí o baianês chegou. Estamos apenas com Jesus? Ou estamos andando em Jesus? Como será que somos vistos na cidade, no nosso local de trabalho? Irmãos, quem está em Jesus não falta na segunda e vai pedir atestado para o doutor Guilherme. A gente ri, mas devemos chorar, não é verdade? Quem está em Jesus, compra e paga. Quem está em Jesus, e aí que mora o perigo. Quando toma uma fechada, como eu tomei ontem, não bota a mão para fora e faz aquele clássico gesto que todos nós sabemos. Mas se eu estou apenas com Jesus, o velho homem ainda não morreu, não é mesmo, pastor? Aí eu posso ser surpreendido. E eu pergunto, se é um conhecido. Outro dia eu tomei uma fechada de uma irmã, aqui na cidade. Ela saiu de trás de uma carreta, eu tomei um susto que eu buzinei. Mas sabe qual foi a atitude daquela irmã? Eu não parei. Mas ela jogou o carro para o lado, não de susto. Ela falou com a minha filha depois, para me pedir desculpa. Aquela irmã está em Jesus, e não apenas com Jesus. É nas mínimas coisas, gente. É nas mínimas coisas. Vamos replicar aquilo que nós recebemos da parte de Deus em Cristo Jesus. Vocês têm o hábito
de ler os evangelhos? Nem vou perguntar se lê Bíblia todo dia. Ah, pastor, deixa de ser enxerido, como fala o campineiro. Não é enxerido não, irmão. É que nós amamos a tua alma. Nós queremos que, quando a trombeta soar, subamos todos juntos. Mas não basta estar com Jesus como esteve Judas. Tem que estar em dois se tornar um. Ou seja, quem me vê na rua, vê o reflexo da imagem de Cristo Jesus. Por isso que nós fomos escolhidos para um propósito. Que propósito? Glorificar o nome do Deus eterno, do Senhor Jesus Cristo, através das nossas ações, das nossas atitudes, irmãos. E como tem crente carnal? Eu tenho visto cada coisa que vocês não imaginam. Pessoas se declaram cristãs porque crente até o Satanás é. As igrejas que eu tive o privilégio de pastorear, eu me esforcei para formar cristãos. A semelhança de Cristo. Aliás, é um dos lemas da Igreja Nazarena, né? Fazendo discípulos a semelhança de Cristo. O que significa? Eu aprendi com Cristo e em Cristo, e a partir desse momento eu vou replicar esse aprendizado a outros. E assim, a igreja, como diz o louvor antigo, sempre caminhando. E quem é a igreja? Estou perguntando. Eu e tu, tu e eu. Isso aqui é o templo onde a igreja se reúne. Daqui a pouco nós vamos embora. E o Espírito Santo não vai ficar aqui, não. Ele vai comigo, vai contigo. Ou pelo menos deveria ir. Não é maravilhoso o verso 15? Eu vos chamo amigos, não mais servos, porque tudo o que eu recebi do Pai, eu compartilhei com vocês. Gente, isso é maravilhoso. Isso, como diz o apóstolo Paulo, é constrangedor. E quem se sente constrangido pelo amor de Deus, irmão, não se conforma. Na experiência que nós tivemos na Ásia, minha esposa passamos muita vergonha com os nossos colegas brasileiros. Houve um momento, pastor Júnior, que o diretor disse: os brasileiros não serão expulsos por causa da distância. Eu falei: não, foi porque Deus teve misericórdia da minha e da minha esposa, porque nós fomos lá com um propósito sério. Nós não fomos lá para passear, nós fomos lá para aprender e replicar. Vale do Jequitinhonha, a Cádio Florescer do Vale, é fruto do meu TCC, final de curso. Eu e a esposa fomos os únicos, para a glória de Deus, que recebemos menção honrosa por quem nos acolheu lá, o reitor do seminário, para quem nos enviou. Isso é glorificar a Deus, irmão. Mas eu vi muitos colegas lá que só estavam com Cristo, a ponto do diretor chamar um casal lá e falar: vocês espiritualmente estão fracos. Eu pergunto: isso glorificou o nome do meu Senhor? De modo algum, irmãos. Ser cristão é diferente de ser crente, gente. Ser cristão é entender que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo na carne agora não é para satisfazer mais a mim mesmo. Para honrar e glorificar aquele que me amou e se entregou por mim, se entregou por ti, se entregou por cada um de nós. Ah, pastor, o culto de ceia está pesado. Irmão, pesado é o pecado que pode levar a mim a ti para o inferno. A palavra de Deus gera cura. O irmão Alexandre aqui falou que dormiu essa noite na geladeira. Já para engrossar o couro. Irmãos, eu não sei se é duro ou se é leve. Eu estou dizendo alguma coisa aqui que está fora da palavra? E esse é o jeitão que Deus me usa. E se é o jeitão que Deus me usa, das duas não, tu suporta e tu dá glória a Deus. Porque eu não vou mudar. Deus me fez assim. Eu sou Pedrão.
amigos. Eu te chamo, a partir de hoje, de amigo, de amiga. Porque tudo, absolutamente tudo, que eu recebi do Pai, eu compartilhei com vocês. Isso não é motivo suficiente, irmãos, para termos uma postura diferente? Para sairmos dessa letargia? Irmão, aqui é bom, é maravilhoso. Mas você tem parado, tem refletido na situação do Brasil e da América do Sul? Ou não? Você acha que o Brasil está bem? Moralmente, politicamente, o Brasil está um caos, irmãos. E a solução não está em Brasília. A solução está aqui. A solução para o Brasil, para o mundo, para todas as nações, não é um sistema político. É o poder de Deus através da minha e da tua vida. Foi para isso que nós fomos escolhidos, com um propósito. Vamos cumprir esse propósito em nome de Jesus. Para de letargia. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. É o brado do profeta. Não fostes vós que me escolheste, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei, vos nomeei para quê? Para que deem muitos frutos e os vossos frutos sejam permanentes, ou seja, que tenham valores eternos. Eu sei que o pastor perde o sono, tenho certeza. Sei que ele chora, porque eu também choro, porque nós amamos vocês. Nós amamos os perdidos. Mas nós precisamos nos envolver. Contar um pouquinho como começou o Vale do Jequitinhonha, irmãos. Eu fiz esse projeto no meu final de curso, para o nordeste do Brasil para a África. Eu cheguei da Ásia em julho. Acho que nem tinha entrado no fuso ainda. 5 de setembro. Havia uma caravana para uma cidade chamada Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitinhonha. Quer ir para São Francisco? Estou dentro. Aí teve alguém lá e falou, ó, toma cuidado com o negrão lá, porque ele é invocado, viu? O Ronaldo, falaram isso para ele. Hoje ele é o meu parceiro, é o presidente da missão. Fui. Voltei a segunda vez. Na terceira vez, a esposa falou, eu quero ir também, véspera de Natal. Mas antes disso, irmão, eu tinha um receio de Deus recolher a minha esposa. Sabe por quê? Ela dizia, Deus chamou você, não me chamou. Pai, Deus tem misericórdia. Não mata a minha esposa não, porque... Não, orava mesmo, irmãos. Porque Deus pode fazer isso. Eu já vi Deus recolher pessoa que quis impedir a obra de Deus na vida de outros. Eu já vi isso, já vivi isso. Porque a obra de Deus ninguém barra. Nem marido, nem mulher, nem filho impede. O que Deus fez? Nos levou lá para a Ásia. E no filme, o Totem da Paz. Ela viu uma princesa da Holanda, moça fina, embreando naquela mata, onde o costume dos nativos era praticar o canibalismo. Ali, o Espírito Santo trabalhou com ela. E no último dia, ela deu testemunho. Eu era resistente, mais ou menos isso na esposa. Mas a partir de hoje, onde Deus mandar, eu irei. Ela foi comigo, eu na minha. No silêncio. Olha para o baiano aqui ficar no silêncio, irmão. Só esperando em Deus. Aí, de repente, um dia ela chega e me fala, já que é para ir para o Vale do Jequitinhonha, vamos. E para lá fomos.
Saindo da Ásia de um país high-tech, Coreia do Sul, um país altamente tecnológico, fomos para o Vale do Jequitinhonha. Já vou preparar os irmãos que querem ir para lá. Final de semana, as 4 comunidades lá começaram com 4 cestas básicas, pastor Júnior. E no dia de culto, no sábado, que eles chamam lá de celebração, as irmãs, casa de taipa, as irmãs pegavam estrume de vaca, passavam no chão, e lá eles também passam nas paredes. Então, tu imagina quando nós chegávamos lá, o cheiro. Mas pastor, que é pastor raiz, gosta de cheiro de curral, irmãos. Eu amo cheiro, estrume de curral, de vaca. Eu falo, ó, pastor tem que gostar desse cheiro, porque senão não vira. E lá fomos. Estava contando para o irmão Antônio o que envolve cumprir o propósito para o qual fomos escolhidos. Esse moço, pensa numa pessoa alcoólatra. Todos eles. Opressão maligna assim, quase que palpável. Vamos lá levar uma cesta básica. Ele embriagado, com lepra nas mãos. Vamos orar por ele. Ele precisava de uma pomada. E ele não tinha como comprar. Na época custava R$90. A esposa, que no São Francisco é conhecida e chamada de a mãe dos pobres, falou, vamos comprar pomada. A gente, terça-feira, vamos trazer aqui. A irmã que estava conosco orou por ele. Mas em dado momento, irmãos, o Espírito Santo bradou dentro de mim. Despeja óleo na tua mão e bota a tua mão sobre as mãos dele. Contato com a lepra. Eu fiz isso, obedeci e disse, eu vou fazer o que o Espírito Santo está mandando. Na terça-feira, nós fomos levar a pomada. Ele falou, minha mão está secando. Por quê? Quem foi escolhido para um propósito, recebeu poder e autoridade de Jesus Cristo, que recebeu esse poder e essa autoridade do Pai. Igreja, eu e você, não temos que pedir autoridade a Deus. Eu lembro que uma vez lá em Itatiba, numa reunião de homens, eu falei, quem aqui, eu falei, vou pegar essa cambada toda hoje, quem aqui está pedindo a Deus poder? Todas as mãos se levantaram. Eu falei, é por isso que a igreja está como está, porque nós estamos pedindo a Deus o que Ele já nos deu há 2000 anos atrás. E por que não exercemos? Quinta-feira falei lá na reunião que nós estávamos com os irmãos lá. Falei, irmãos, eu não me lembro a última vez que eu vi um milagre. Quanto tempo faz que a gente não vê um milagre? Um coxo andar, um cego enxergar, um leproso ser curado. Uma mulher, quando eu saí daqui, a irmã Eliana, usada por Deus, conhecida dos irmãos aqui, falou, pastor, Deus vai te usar lá para ressuscitar uma pessoa. Vai trazer a vida, já está morta praticamente. E um dia, desculpe, irmão, mas vou precisar, eu me emociono. Irmã Silvina, a primeira mulher, uma senhora negra, chegava assim, apoiava num bastãozinho na nossa casa, missionários. Íamos atender, um pezinho de agrião, sabe, nos acolheu. Ela falou, tem uma mulher ali, vocês podem fazer uma visita na casa dela? Falei, vamos, irmã. Chegamos lá, a mulher não respondia estímulo verbal, nem doloroso. Aí eu lembrei. Falei, Senhor, eu tenho essa promessa. Se essa mulher, eu creio que essa promessa se materialize. Passados nos 10 dias, irmãos. Escolhido para um propósito. Eu quis saber daquela irmã. Missionário.
Ela está andando. Eita Deus! Falei, eu quero ver. Era um sítio. Cerca, um piquete, como aquilo dá trabalho para quem não sabe para abrir, gente. Batemos palma, quem veio nos atender? A senhora. Irmão, foram 3 anos, mas de muitas experiências. Para a glória de Deus, aquela companheira. A unanimidade lá em Setubinha. Sabe por quê? Porque tudo que Deus põe na mão daquela mulher, ela faz com padrão de excelência. Florescer do Vale, se fosse analisar as condições físicas de dores, ela está com dor ali. Dor é constante, noite e dia. Artrose reumatoide, não pode ficar muito tempo de pé nem sentada, mas ela está ali, ó. Nunca recuou. Sabe por quê? Porque ela sabe que enquanto ela tiver fôlego de vida, ela foi escolhida para um propósito, e esse propósito tem que ser cumprido para a glória de Deus. Então, queridos, vamos nos esforçar para estarmos em Jesus. Para refletirmos a sua graça, o seu poder, o seu perdão, a sua misericórdia. Se eu fosse contar a minha história de vida, quase aborto, os mais antigos sabem, rejeitado pelo pai, nunca recebi um abraço do meu pai. Ele se separou da minha mãe, ou melhor, minha mãe se separou dele. Eu tinha 8 anos de idade. Aos 35 eu fiz a viagem de volta, fui lá acertar as coisas com meu pai. Porque eu era refém. E ele também. Mas a partir do momento que nós nos encontramos e acertamos, meu pai me rejeitou, meu pai biológico. O púlpito era ali. Missionário Jurandir. Eu tenho uma marca na cabeça. Eu contava para as pessoas. Pô, para de ser mentiroso. Conta outro, como é que pode? 8º mês de gestação, sua mãe cai, bate com a barriga numa pedra, não aborta, você nasce com a ferida na cabeça. Os meus amigos lá da igreja de São Paulo. Ô, Chicão, conta outra, porque essa daí não dá, cara. Ali, missionário Jurandir foi usado por Deus. Eu tenho um negócio de pastor na tua vida. Eu fui insensato quando eu falei, ei, é ruim? Olha só, falei. Foi Deus que falou ou não? Se eu estou aqui hoje diante de vocês. E ele disse, ó, 30 dias antes de tu nascer, ele era carioca. Satanás tentou te matar na barriga da tua mãe. Mas eu tenho um plano para a tua vida. Até o teu nome foi escolhido. O dia do teu nascimento, aí desenrolou o rolo. E tu nasceu no dia 28 de outubro de 1950. E o teu nome é Francisco Pereira Santos. Eu caí de boca ali, irmão. Escolhido por Jesus para um propósito. Esse menino pode ir chegando? E o que nós precisamos nos tornar? Um com Jesus. E nos tornando um com eles, precisamos nos tornar não caminhantes com Jesus, mas amigos de Deus. Porque foi o que Cristo Jesus fez por nós. Eu não me chamo vocês mais de amigos. Porque tudo, e nem de servos, melhor, eu vos chamo de amigo, não de servo. Porque tudo que eu recebi do Pai, eu compartilhei com vocês. Amém, irmãos? Vamos cantar?
Essa é uma canção do pastor Ademar de Campos.